Bom dia a todos num sábado, né? Dia 18, 4/20. Meu nome é Jesus Bassan. Estou aqui diretamente de Santa Fé do Sul, né? E hoje eu quero passar um estudo para vocês sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? O nascimento espiritual. Carnal, né, já é normal, né? Somos nascidos da carne, do sangue, do nosso pai, da nossa mãe. Mas vamos falar hoje sobre o nascimento espiritual, né? Vamos ver o que Jesus nos ensina aqui, né? Ele diz assim que os passos na vida normal é nascer, comer, andar, crescer, ser adulto. E na vida espiritual é ter um nascimento espiritual. Como que nós temos um nascimento espiritual? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina nesta manhã sobre esse nascimento, né? Aqui diz assim, né? Em João 13, no livro de São João, capítulo 1, versículo 3, afirma três coisas que são o novo nascimento. Diz assim: sangue, isso é hereditário dos nossos pais, não os realizam por nós. A carne, nossa própria vontade não produz um novo nascimento, quer dizer, a vontade da carne. Homem, esforço de outra pessoa não resolve o nosso problema. O novo nascimento não é educação ou cultura, não é ser religioso, não é ser membro de uma igreja, não é ser filho de cristão, não é reforma exterior, não é reencarnação, não é prática de boas obras. Aí você vai ler no livro de Atos, capítulo 10, uma história sobre Cornélio, né? E Cornélio era um homem temente a Deus, dava esmola, praticava a caridade, mas eu não vou contar a história dele porque o vídeo aqui, né, nós vamos longe, né? Mas depois você lê sobre a história de Cornélio lá em Atos capítulo 10. Ele era um homem que ele era temente a Deus, mas faltava uma coisa na vida dele, era ter um encontro com Jesus, né? E esse encontro um dia aconteceu. Mas eu quero voltar atrás aqui agora para o nosso estudo, iniciando o nosso estudo, pegando também um gancho aqui sobre esse homem. Vou falar sobre um outro homem, um príncipe, né? Um príncipe em Israel, um príncipe por nome de Nicodemos, né? Nicodemos era um príncipe em Israel e Nicodemos ouviu falar de Jesus, também um homem era temente a Deus, mas faltava uma coisa, era ter um encontro com Jesus. Aí ele via aquele blá blá blá, aquele zum zum zum, olha, tem um homem aí que cura, que salva, que liberta, que prega a salvação. E Nicodemos, ele se interessou em ter um papo com Jesus. Mas só que Nicodemos, como ele era da alta sociedade, ele foi encontrar com Jesus à noite, às escondidas, né? E ele normalmente ele faz uma pergunta para Jesus. Ele pergunta o que eu faço, né, para ser salvo, né? O que eu faço para participar do reino de Deus? E aí Jesus responde no livro de João 3:3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino dos céus. Uai, mas como não nascer de novo? Aí a cabeça de Nicodemos virou parafuso ali. E aí ele começa a fazer umas perguntas para Jesus, né? E Jesus continua dizendo: ó, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos fala: ó, Jesus, mas eu já sou velho, já nasci, talvez tenha mais de 75 anos. Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, né? Aí Jesus respondeu para ele: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Então, Nicodemos aí ficou mais confuso ainda. Vai nascer da água e do Espírito? Ele falou: o que é o nascer da água? Nascer da água a água representa a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos purifica, nos limpa de todo pecado, de toda imundícia. E nascer da água, né? A palavra de Deus diz que quando Deus perdoa os nossos pecados, e por isso que Jesus ele era João batizava lá no Rio Jordão, porque quando a pessoa era mergulhado dentro da água, os seus pecados, simbolicamente, através da fé, ficavam sepultados lá no fundo do mar, né? Então, Deus, quando o ser humano tem participa do novo nascimento, ele se torna uma pessoa nova. Paulo diz que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo, né? E Jesus continua com o papo lá com Nicodemos. E Nicodemos fazendo pergunta, e Jesus, vendo o versículo 7, fala assim: não te maravilhas se tenho dito, é necessário vos nascer de novo. É necessário nascer de novo, ou seja, deixar essa vida, né, carnal, a vida do pecado, e a gente ter uma nova vida com Deus, uma vida totalmente diferente. Não, mas eu não mato, eu não roubo, eu faço bem, amém. Né? Devemos fazer isso. Eu faço caridade, amém, devemos fazer isso. Mas só que para a salvação tem que ter um novo nascimento, ou seja, uma transformação de vida. E nós vamos aprender, né? O que é essa transformação de vida, né? E Jesus continua dizendo assim, falou, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Totalmente diferente. Há uma mudança de vida. Como Jesus transformou água em vinho, né? É mais ou menos uma mudança, né? Para melhor, né? Aí, lá em Romanos, né? Em Romanos 8, no versículo 5 ao 9, diz assim, Paulo dizendo assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então vamos ver aqui, né? Agora nós vamos lá em Gálatas, né? No capítulo 5, né? No versículo 16 em diante, vai falar o que é a obra da carne e a obra do Espírito. Paulo está dizendo assim, porém, andai no Espírito. Esse é o capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 em diante. Não nas coisas da carne, né? Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se expõem um aos outros, para que não façais o que quereis. Então, quando a pessoa ela tem um encontro com Deus, ela tem um novo nascimento,
há uma guerra interna dentro dela, espírito contra a carne, porque ela começa a entender o que é certo e o que é errado, e o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então, há aquela guerra. Então, o que é? Paulo está dizendo assim, olha, quando vocês têm essa experiência com Deus, esse novo nascimento, há uma guerra dentro de vocês, né? E ele continua dizendo assim, mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Bom, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, que pratica as coisas boas, né, que agrada a Deus, esse não tem condenação. E ele não está sobre mais a lei do pecado, ele está sobre a lei de Deus, né? Aí ele fala assim, porque as obras... Agora vamos ver o que é a obra da carne, né? Antes da pessoa ter um novo nascimento. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, coisa que não agrada a Deus. Impureza, o que é? Aquela pessoa impura, que só ouve palavras torpes, que anda falando só coisas que não agradam a ninguém, que não tem edificação nenhuma, né? Lascívia. Lascívia, que é luxúria exagerada. Idolatria, o que é idolatria? Pessoas que idolatram qualquer coisa e esquecem de Deus, idolatram um jogador, idolatram uma modelo, idolatram o carro, idolatram a fazenda, idolatram a casa. Não é pecado você ter uma casa bonita, uma fazenda, um carro do ano, isso não é pecado. O pecado é idolatrar, colocar aquele objeto acima de Deus, né? Então isso aí se chama idolatria, né? Feitiçaria, aquelas pessoas que andam buscando as coisas em centro de macumba. Deus não está ali no meio, não. Inimizade, aquela pessoa que é inimiga de todo mundo, né? Isso é coisas da carne. Porfia, o que é? Disputa. Aquela pessoa que fica disputando para ser melhor do que a outra. Emulações. Olha aí no dicionário que eu esqueci o que é. Iras, aquela pessoa irada, que fica sempre irada, né? De mau humor. Isso é coisa da carne. Pelejas, aquela pessoa que fica pelejando, querendo ser mais do que o próximo, seu irmão, seu vizinho, seu companheiro de trabalho. Dissensões, esqueci também o que é, olha aí no dicionário. Heresia, né? Aquela pessoa que troca Deus, né? Fica com heresias, trocando as coisas de Deus, né? Inveja, olha, inveja é coisa da carne também. Homicida, aquele homem que, né, pratica o homicídio. Bebedice, aquelas pessoas que bebem exageradamente. Glutonaria, aquela pessoa gulosa, que come além do que precisa, né? Coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino do céu. Pera lá. Aí você deve estar pensando, bom, dessa lista aí eu já me enquadrei, talvez até me enquadre em algumas, mas e aí? Então eu não vou ser salvo? Não vai, hein? A Bíblia diz assim que nós somos salvos pela misericórdia de Deus, a partir do momento que nós se arrependemos, cremos e obedecemos. Aí alguém pode falar assim, né, mas o cara fez isso, fez aquilo, matou, estrupou, papapá. Mas e aquele ladrão da cruz lá? Um deles se salvou. O ladrão ele faz de tudo. Ele rouba, ele estupra, ele mata.
A diferença é que houve um arrependimento. E ele disse: Jesus, lembra-se de mim quando estiver com o Pai. E Jesus olhou para ele e falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque houve um arrependimento. E a salvação ela vem pelo arrependimento. Nós vamos ver no decorrer desse estudo o que fala sobre o arrependimento. Vou dar uma pausa aqui agora e nós continuaremos sobre agora a obra do Espírito, sobre o novo nascimento.